Você já parou para refletir se a forma de como você se comportou hoje tem a ver com o modo de como você foi criado? É isso que a gente vai saber hoje. Oi, gente, bem-vindos novamente. Para você que não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou cristã, sou estudante de psicologia e criei esse espaço aqui para a gente conversar sobre diversos assuntos envolvendo o universo cristão e também outros assuntos também, como saúde emocional, né? E é um dos assuntos que eu quero abordar hoje, tem muito a ver com isso, tá dentro também de assuntos relacionados a relacionamentos, que é algo que eu também gosto de abordar bastante aqui. Então, fica comigo que nós vamos aprender muito nesse vídeo. Meu intuito com esse vídeo também é de fazer uma indicação de um livro incrível que eu adquiri por esses dias, que é esse livro aqui, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Eu estava muito ansiosa para adquirir esse livro e na semana passada ele chegou. E muito do que eu vou falar aqui, estar aqui nesse livro, eu ainda não terminei a leitura dele, tô na metade ainda, mas já consegui tirar muitos insights dele, também relacionando com outros assuntos que eu estudo, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com base nesse livro. Se você tem interesse em adquirir ele, eu já deixei o link dele, tá? Aqui embaixo, então é só você clicar que você já vai direto pro site. E sério, gente, a cada leitura desse livro eu fico fascinada, porque ele é transformador. Eu acho que a palavra que define esse livro realmente é transformação. A gente muda a nossa mentalidade, a gente passa a ter muito mais conhecimento através da leitura dele. E ele possibilita a gente entender a nossa criação e como que isso pode refletir, inclusive, né, quando a gente for ter filho, na criação dos nossos filhos. E não só isso, também nas nossas relações interpessoais com as outras pessoas também, certo? No início desse vídeo eu fiz uma pergunta que foi sobre se você acha que o modo de como você foi criado afeta hoje no modo de como você se comporta. E a resposta para essa pergunta é sim. O modo como nós fomos criados afeta completamente no modo de como nós reagimos às coisas hoje, como nos relacionamos com as outras pessoas. Enfim, a gente precisa compreender que aquilo que nós somos hoje, o modo como nos comportamos, o modo como principalmente nós reagimos às situações que se apresentam diante de nós não nascemos assim, nós não reagimos do modo como reagimos simplesmente porque nascemos assim. Ou nos comportamos de uma determinada forma, ou pensamos de uma determinada forma, porque nós já nascemos assim. Não é assim, na verdade. Inclusive, eu vou falar aqui que muito que eu vou falar tem a ver também com esse outro livro, que é a teoria cognitivo comportamental, que é a teoria que eu estudo, né, para futuramente atender na prática clínica. E ele vem falar justamente sobre como nós vamos formando as nossas crenças ao longo das nossas vidas. Então, nós formamos crenças que são conceitos que nós acreditamos piamente e enraizadamente sobre quem nós somos, o que nós achamos do mundo, o que nós achamos das pessoas, enfim. E a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos tendo experiências com o nosso meio, com os nossos pais, com os nossos amigos, a escola, a igreja, vão fazendo com que a gente vá construindo essas crenças e fortalecendo elas ao longo do tempo. E aí, esse livro traz uma história bem interessante que fala sobre isso, que eu acabei de falar para vocês, que é sobre uma mãe, né, que tem uma filha e leva essa filha a um parque. E quando a criança ela tá brincando, ela pede para a mãe tirar ela do brinquedo, mas automaticamente a mãe dela fica muito furiosa, fica com raiva e diz assim: você pode descer sozinha, desce daí, e fica bastante furiosa, né? E a criança acaba ali descendo sozinha e tudo mais. E aí, em outro momento, quando elas vão em um zoológico, a mãe dela vê o parquinho, os brinquedos, né? E lembra do que aconteceu e viu que a filha dela ficou triste com a forma de como a mãe dela reagiu com ela, né? Sem a mínima necessidade, aquela reação de raiva. E a filha dela perguntou: mamãe, por que você ficou tão brava comigo se eu só pedi pra você me ajudar a descer do brinquedo? E aí ela vai contar que, na verdade, quando ela era criança, a avó dela fazia tudo por ela. Então ela não dava autonomia pra ela, ela carregava, era sempre carregada no colo, nunca dava nenhuma responsabilidade para ela fazer algo para ela adquirir autonomia. Então ela cresceu uma criança sem autoconfiança, se sentindo incapaz de fazer, digamos, algumas coisas. Então ela quis passar para a filha dela de que ela não poderia ser assim, de que ela tinha que ser autoconfiante, fazer as coisas sozinhas, porque ela não adquiriu essa habilidade. Só que a forma como que ela fez, né, foi uma forma
completamente que machucou a filha dela e fez com que ela sentisse raiva da filha dela. Mas na verdade essa raiva que ela estava sentindo da filha dela não foi pelo fato da filha dela pedir para ela ajuda para descer do brinquedo, mas na verdade essa raiva estava relacionada à própria história dela. Então você percebe de que como que a forma, coisas que aconteceram conosco na nossa infância, às vezes a gente acaba refletindo e reproduzindo esses comportamentos e às vezes machucando pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo e não fez nada, né? A filha dela não tinha feito nada, mas ela reagiu com muita agressividade, não pelo que a filha dela fez, mas por algo que estava dentro dela. Dando uma pausa aqui rapidinho, só para perguntar para você se você já se inscreveu aqui no canal. Não, se não, clique aqui no botão se inscrever, aperta o sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo, tá certo? Curte aqui e também comente se você já tinha ouvido falar nesse livro, o que você tá achando de tudo isso, se você concorda ou não com o que eu estou falando. Enfim, eu vou gostar muito de saber a tua opinião aqui, certo? Mas vamos voltar. Eu vou ler pra vocês um trechinho que fala justamente sobre essa situação que eu acabei de contar pra vocês, que fala o seguinte: em geral, o padrão funciona da seguinte forma. Quando você reage com raiva ou algum outro sentimento exaltado a alguma demanda da criança, é porque essa é a forma como aprendeu a se defender de sentir o que sentia nessa idade. Então, a nossa infância, gente, ela é uma das principais fases do nosso desenvolvimento em que a gente aprende diversas coisas. E é justamente nessa fase que a gente pode acabar reproduzindo na fase adulta coisas que a gente reproduzia quando nós éramos crianças. Falando de mim pra vocês, me abrindo aqui, eu entrei no processo de psicoterapia justamente porque eu percebi que eu tinha algumas formas de reações que estavam me prejudicando muito. E ao analisar toda a minha história, né, a gente percebeu que essa era a minha forma de reagir quando eu era criança. Só que quando a gente é criança, a gente tem um repertório muito limitado ali. Então, a gente tem uma forma limitada de reagir quando nós somos crianças. E às vezes, quando a gente cresce, né, a gente precisa aprender novas formas porque nós já somos adultos. Mas a verdade é que a maioria das vezes isso não acontece. E aí é onde entra todo esse processo de autoconhecimento pra gente ir, né, conseguir pontuar e ir modificando alguns processos ali. E muitas vezes, mudar essas reações e esses comportamentos, eles não são simplesmente tarefas fáceis que acontecem de um dia pra noite. Justamente porque a gente levou uma vida inteira para construí-los e a gente não muda assim de uma hora para outra, porque está enraizado em nós. Foi a nossa construção, né, enquanto ser humano. Mas a boa notícia é que existem diversas ferramentas aí disponíveis pra gente, né? Para que a gente possa ter essa tomada de consciência e começar a trabalhar, né, essas reações, esses comportamentos que a gente vai percebendo ao longo da nossa vida que não são tão funcionais assim, que acabam nos prejudicando e prejudicando também as nossas relações com as outras pessoas. E eu vou ler outro trechinho para vocês, só para vocês verem mais ainda sobre essa questão de reprodução de comportamentos, de como a nossa infância reflete hoje na nossa vida adulta, que fala assim: se você cresceu em uma família cujo contato costuma acontecer por meio de conflitos, pode ter se habituado a vozes exaltadas ou até mesmo pode conseguir associar essas coisas a amor. Olha, eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim, que ela já tinha passado por outros relacionamentos e esses relacionamentos sempre tinham muitos conflitos. Até que um dia ela começou a se relacionar com um rapaz que ele era aquele rapaz tranquilo, que não é de briga e tudo mais. E ela ficava dizendo, pelo amor de Deus, briga comigo, briga comigo. Ela achava que o namorado dela não amava ela, não gostava dela simplesmente pelo fato de não existir brigas no relacionamento. Então você começa a entender e perceber que às vezes o nosso contato frequente com determinadas situações fazem com que a gente pense que aquilo é a verdade. Então, o meu relacionamento só é verdadeiro, só existe amor se existir conflitos. Você tá tranquila porque tem alguma coisa de errado. Começa a perceber como que a gente vai reproduzindo e tendo conceitos sobre determinadas coisas que muitas vezes não condizem nada com a realidade, aquela realidade que está se apresentando diante de nós. Então, o meu intuito era realmente fazer com que você olhasse para dentro de si e começasse a refletir, a olhar a forma como você reage, como você se comporta diante de algumas coisas e começar a perceber: será se realmente isso é funcional? Será que eu tô reagindo dessa forma por conta dessa situação ou por conta de algo que está aqui dentro de mim que eu ainda não resolvi? Sabe? Então é importante esse processo de a gente olhar para dentro, não só olhar para as situações que estão nos afetando, mas por que eu estou reagindo assim?
É importante esse processo de reflexão. Para nossa melhoria, para nossa mudança, para o nosso crescimento, exigem coisas, comportamentos na nossa vida que a gente tem que abandonar. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser construir algo diferente na nossa vida, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui nesse vídeo pra vocês. Foi só as minhas primeiras impressões sobre o livro. Quando eu terminar ele completamente, eu venho aqui falar novamente pra vocês. Não se esquece que o link já está aqui, caso você queira adquirir, tá bom? Então é isso, eu conto com vocês no próximo vídeo, tá certo?